E aí, galera, tudo bem com todos vocês? Então, hoje vamos iniciar com mais uma videoaula do professor Melquisedeque. E o assunto de hoje será a morfologia. Nós vamos tratar sobre a morfologia. Nós vamos estudar as classes de palavras, nós vamos saber o conceito de morfologia. Tudo isso na aulinha de hoje, tá certo? Então, eu espero que vocês aprendam direitinho, que vocês, após a videoaula, respondam às atividades, tá certo? E qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo no meu privado, no meu WhatsApp, beleza? Então, vamos dar prosseguimento lá no próximo slide, ok? Então, vamos tratar da morfologia. E o que é a morfologia? Veja bem, essa primeira parte da palavra, né, chamada de morfo, né? Morfo significa forma. Logia significa estudo. Então, qualquer palavra que vocês possam ver essa partezinha, né? Esse sufixo final, logia, significa estudo. Então, neste caso, morfologia significaria o estudo da forma. Mas estudo de que forma, professor? De que tipo de forma estamos falando? Então, o que acontece? A morfologia, ela vai estudar exatamente a maneira como 10 classes de palavras se organizarão para formar o meu texto. Então, eu tenho 10 classes de palavras na língua portuguesa. Quais são essas 10 classes? São substantivo, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposição, conjunção e interjeição. Então, são as 10 classes de palavras existentes na língua portuguesa. E o que é que vai fazer a morfologia? A morfologia simplesmente ela vai pegar essas 10 classes e vai organizá-la em um texto para que o texto tenha sentido, seja um texto coerente. Entenderam? Então a morfologia vai ser a parte da gramática que vai tratar da forma como essas 10 classes de palavras estarão organizadas para originar o texto. Aí veja que coisa interessante. Você pode escrever um texto com 1 milhão de folhas, 1 milhão de páginas, não importa. Só que essas milhões de páginas, elas nada mais serão além de inúmeras combinações dessas 10 classes de palavras que vão originar, que estarão dando sentido, né, ao assunto que eu quero discutir nesse livro. Então, a morfologia ela estará usando essas 10 classes gramaticais para comunicar, para transmitir um pensamento, beleza? Então agora nós vamos estudar a primeira das classes de palavras, a primeira das 10. Então a primeira é o substantivo. Então o que seria o substantivo? Substantivo é a classe de palavra responsável pela designação dos seres em geral, reais ou imaginário. Então, o substantivo ele vai ser responsável pela designação, pela nomeação, né, dos seres em geral, sejam esses seres reais ou seres imaginários. Seres reais, mesa, cavalo, né, lâmpada, e imaginários, saci pererê, comadre fulozinha, seja o que for, né, o substantivo vai nomear todas as coisas existentes, tanto no mundo real quanto no mundo da imaginação. Então aqui estão alguns exemplos, né? Casa, comida, tempero, José, Raimundo, vida, chave, mesa, amor, saudade, saci pererê, comadre fulozinha, mula sem cabeça. Então tudo é substantivo. Então substantivo vai ser aquela palavra que vai nomear as coisas em geral, certo? As coisas, todas as coisas são nomeadas pelo substantivo, beleza? Então veja, o substantivo ele tem uma classificação. Então nós vamos estudar agora a classificação dos substantivos, que são os tipos de substantivos existentes na língua portuguesa. Então o primeiro tipo é o substantivo comum. O que seriam esses substantivos comuns, né? São aqueles que nomeiam todos os seres de uma mesma espécie. Então eu tenho lá, por exemplo, na espécie canina, eu tenho aquele, sei lá, orelhudo, né? Que costuma balançar a cauda, né? O rabinho, quando
nos vê, né, quando está alegre. Então, daqueles indivíduos, daqueles seres ali existentes, né, damos o nome de cachorro, tá certo? Então, daquela espécie com aquelas características nós chamamos de cachorro. Vamos explicar esse negócio melhor. Vamos supor que, vamos imaginar Adão, quando Deus criou Adão. Aí inseriu Adão na terra. Aí Adão olhou e viu aqueles seres viventes ali, aquelas coisas, né? Aqueles seres vivos ali, e ele precisava nomear aqueles seres. Então ele começou a unir os seres por grupos, né, com características iguais. Aí ele, olha, aquele ser ali eu vou dar o nome de cachorro. Aqueles seres que tiverem aquela outra característica ali eu vou chamar de gato. Né? Aquele ser ali eu vou dar o nome de homem. Né? E as coisas que o homem cria, por exemplo, eu criei hoje, suponhamos que eu tivesse inventado este objeto, esta coisa. Então eu inventei esta coisa, eu criei esta coisa. Então, se eu criei esta coisa e esta coisa me foi útil, esta coisa foi útil para os meus semelhantes, esta coisa eu comecei a reproduzi-la em larga escala, em quantidade, então eu precisaria dar um nome a esta coisa. Né? Será necessário um nome para esta coisa. Aí eu resolvi chamar esta coisa de caneta. Então, o nome que eu dei a esta coisa, chamada de caneta, é o meu substantivo comum. Então, o substantivo comum ele vai nomear todos os seres da espécie. Na espécie humana, temos homens e temos mulheres. Né? Na espécie animal, nós temos os cachorros, cachorro, gato. Né? As coisas em geral, nós temos mesa, vidro, chuveiro, eletricidade, chuva. Então, o substantivo comum ele nomeia todas as coisas. Né? Ele vai nomear todos os seres de uma mesma espécie. E o substantivo próprio, professor? Por exemplo, eu cheguei aqui, eu cheguei em um canil, tem lá 2.000 cachorros para doar. 2.000 cachorros. Aí, naquele canil, eu pego um cachorrinho daquele e adoto. Então, eu tenho 2.000 cachorros ali, eu peguei apenas um e adotei. Então, este cachorro ele vai ter um outro nome que vai torná-lo diferente dos outros cachorros que ele estava no meio. Né? Então, esse substantivo, esse nome que eu der, vamos supor que eu dei o nome do cachorro, chamei ele de Beethoven. Adotei o cachorrinho e dei o nome de Beethoven. Então, este será o nome próprio desse cachorro. Então, o que seriam os substantivos próprios? São os substantivos que nomeiam seres particulares, únicos, dentre aqueles de uma mesma espécie. Então, da espécie lá canina, eu tirei um cachorro, um só, e dei o nome, nomeei. Né? Então é um substantivo próprio, ele vai dar nome a um objeto dentre muitos para diferenciá-lo. Por exemplo, da espécie humana do sexo masculino, apenas um se chama Melquisedeque. Então é um substantivo próprio. O Melquisedeque é o nome de um ser vivente, né, da espécie humana do sexo masculino. Então, é o meu substantivo próprio, que é Melquisedeque. Então, substantivo comum nomeia todas as coisas. Substantivo próprio particulariza, pega uma daquelas coisas nomeadas pelo substantivo comum e particulariza, torna essa coisa única dentre aquela espécie. Eu dou um outro nome. Por exemplo, caneta, substantivo comum. Mas eu gostei tanto dessa caneta que eu resolvi dar um outro nome a ela. Né? Então eu resolvi chamar essa caneta de Vicentina. Então esta será a única caneta com o nome de Vicentina. Então é um substantivo próprio. Por exemplo, outro exemplo, eu pego esta caneta aqui, né? Substantivo comum, caneta. Mas aí eu dou outro nome a ela, Bic. Então Bic é um substantivo próprio, certo? Que vai ser a marca desta caneta, ok? Substantivo comum, caneta, que é o nome que eu dei à coisa, né? Substantivo próprio, Bic, que é o nome que vai particularizar esta coisa. Dentre todas as canetas, as que têm essas características são chamadas de Bic, porque é a marca dela, tá certo? É a marca desta caneta, portanto, substantivo próprio. Então veja, o outro substantivo, o tipo de substantivo é o substantivo simples. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse substantivo, certo? O substantivo simples são os substantivos formados por um único radical. Então, o que seria o radical? Gente, presta atenção aqui, eu preciso entender o que seria o radical. Ó, o radical é a parte da palavra originária
O que é a palavra originária? É aquela que origina. Eu vou dar um outro nome a ela. Eu vou chamar esta palavra originária de palavra mãe. Então, é a parte da palavra mãe que vai permanecer sem alteração nenhuma na palavra filha, nas palavras filhas. Então, é como se fosse um DNA. Então, as palavras filhas vão carregar o DNA da palavra mãe, que é o radical. Então, olhe, note aqui, a palavra casa. A palavra casa é a palavra originária. Vamos supor que a palavra casa seja uma palavra mãe. Então, casa, a palavra mãe. Casinha, casebre são palavras filhas. Olha qual é a parte que permanece sem alteração nas palavras filhas. Então, aqui, ó, casa, qual é o radical? É cas. Por que o radical de casa é cas? Porque ele permanece em casinha, ó, cas, e em casebre, cas, que é esta parte mais escura. Então, a palavra ferro é a palavra originária, é a palavra mãe. Vai gerar ferreiro e ferrugem. Qual é a palavra que permanece? Fer, tá certo? Até esses dois R's aqui, ó. FE, dois R's. Até aqui é o fer. Esta palavra que permanece sem alteração é o meu radical. Pedra, pedra, eu vou ver até o pedra, ó, até o R aqui, ó. P-E-D-R, P-E-D-R, até o pedra. Tudo isso aqui é o meu radical, P-E-D-R, que vai permanecer, toda a parte da palavra mãe, que vai permanecer sem alteração nenhuma na palavra filha, é meu radical. Então, a palavra cabeça, quantos radicais tem? Só tem um, que é cabeça, até o C. Perna, um radical, perna. Pé, um radical, que é ele mesmo, pé. Mesa, radical mes. Casa, radical cas. Então, a parte que permanece inalterada nas palavras filhas, não é? Nas palavras originárias, é o que eu chamo de radical, tá certo? Então, os substantivos são formados por apenas um radical. Se os substantivos simples são formados apenas por um radical, o substantivo composto é aquele formado por mais de um radical. Então, por exemplo, a palavra flor de lis. A palavra flor tem um radical. Todo mundo sabe o que é uma flor, né? Aí aqui eu coloquei o de, que é uma preposição para ligar, e lis, né? Então formou flor de lis. Então aqui eu tenho o radical da palavra flor e o lis, que é um outro radical. Ervilha de cheiro. Todo mundo sabe o que é uma ervilha, não é? Então eu peguei a palavra ervilha e casei com a palavra cheiro, tendo a preposição aí no meio, como uma aliança, como uma espécie de aliança. E deu ervilha de cheiro. Então ervilha tem um radical, ervilha, e cheiro tem outro radical, que é o cheiro. Ó, cheirar, cheiroso, né? Então vai até a letra R aí, né? Ervilha de cheiro. Girassol, veja bem, eu tenho aí um substantivo composto. O verbo girar, gira, com a palavra sol. Juntei, girassol. Pé de moleque. Então são palavras, o substantivo composto são palavras com mais de um radical, tendo um significado, viu? Com mais de um radical, tá certo? Então por isso o substantivo composto. Substantivos primitivos. Veja bem, o nome já diz. Primitivo vem de primeiro. Os substantivos primitivos são aqueles substantivos que eu nomeei. Eu dei um outro nome a ele. Eu chamei ele de palavras-mãe. Os substantivos primitivos são as palavras-mães. Então, ó, são os substantivos que não se originam de qualquer outro radical da língua. Então é tipo um Adão e uma Eva, sem pai e sem mãe. São as palavras que não se originaram a partir de outra palavra, de outras palavras. Então são os substantivos primitivos. Por exemplo, casa. Casa, você não sabe. Casa veio de quê? Casa é casa. Tá certo? Ela origina outras palavras. Ela origina casebre, casarão, casinha, mas ela não é originada. Então é uma palavra mãe, ela origina. Flor é uma palavra primitiva e pedra, primitiva, como nós já vimos. E as derivadas são as palavras filhas, né? São os substantivos formados a partir de um radical pré-existente. Então, casebre veio de que radical? De cas. O radical de casa, que já pré-existia, certo? Então, casebre veio de casa, porque possui o mesmo radical, que é cas. Floricultura vem de flor. Veja, o radical flor. Então, florista também veio de flor, pedreiro veio de pedra.
e assim sucessivamente. Substantivo primitivo é aquela palavra originária, não, é aquela palavra que origina, né, que dá origem a outras palavras. É a palavra primeira, tá certo? São palavras mães que vão originar as palavras derivadas, que serão as palavras filhas, ok? Vamos para o próximo. Por exemplo, o substantivo concreto é aquele que gera imagem acústica e pode ser desenhado. Professor, gera imagem acústica, professor? É. Por exemplo, se eu falar a coisa, você imagina a coisa, gera imagem acústica. Acústico tem a ver com som. Então, se eu escuto o som de uma palavra, por exemplo, pedra, aí eu imagino pedra e eu posso desenhar. Se eu imaginar a coisa e poder desenhar, o substantivo é concreto. Se eu não puder desenhar, o substantivo é abstrato, tá certo? Então, por exemplo, se eu digo carro, aí eu ouvi a palavra carro, posso desenhar o carro? Posso. Então, o carro é concreto. Casa, ouvi a palavra casa, posso desenhar a casa? Posso, concreto. Antônio, eu conheço várias pessoas com o nome de Antônio, posso desenhar? Posso, concreto. Deus, professor, mas eu nunca vi Deus. Mas você sabe qual é a fisionomia de Jesus, e Jesus é um Deus? Você pode desenhar? Pode, você desenha. A religião já especifica como é Jesus Cristo, né? Então, você desenha. O lobisomem. Professor, mas eu nunca vi um lobisomem. Mas você desenha, você sabe. Então, os seres reais ou seres imaginários, não é? Que você tenha condições de desenhar é um substantivo concreto. Então, por exemplo, mula sem cabeça. Eu nunca vi uma mula sem cabeça, mas você pode desenhar. O saci pererê, você desenha. Então, todos os substantivos que eu for capaz de desenhar é um substantivo concreto, tá certo? E os substantivos abstratos é aquele que eu não desenho, eu não tenho como desenhar. Se eu disser assim, ó, amor, gera imagem, aí você diz amor, aí você vai lá e desenha um coraçãozinho. Não, aqui o coração não é amor. A coisa amor não existe, porque amor é um sentimento, você sente, mas você não desenha. Então veja, então o substantivo concreto é aquele que tem existência independente de você, gera imagem acústica e pode ser desenhado. Então preste atenção, substantivo concreto não depende de você para existir, tem uma existência independente dos seres humanos, gera imagem acústica e pode ser desenhado. E o substantivo abstrato são aqueles que nomeiam conceitos como os nossos sentimentos, as nossas sensações, os estados de alma, né? Se nós estamos tristes, se estamos felizes, que não têm uma existência independente. Essas coisas aí, essas sensações, essas emoções, dependem de nós, seres humanos, para existirem. Sua manifestação está sempre associada a um ser do qual depende a sua existência. Então, por exemplo, o sentimento depende do ser humano para existir um sentimento. Sem os seres humanos, o sentimento não existe. As sensações, o amor, a paixão, a raiva, a saudade, depende do ser humano para existir. Um outro substantivo que é essencial, por exemplo, tem um substantivo que depende de mim para existir. Por exemplo, a beleza. Não fosse a minha pessoa, ela não existiria. Então é um substantivo abstrato, depende de mim para existir. Brincadeirinha, né? Mas a beleza é um substantivo abstrato porque depende dos seres humanos para existir. Depende das pessoas belas para existir. Assim como a feiura, né? São substantivos abstratos. Beleza, pessoal? Então, após vocês concluírem, assistirem essa videoaula, vai ter uma atividadezinha para vocês responderem, tá certo? Então, vamos prosseguir. Aqui nós vamos terminando a aula de hoje. Aqui é a nossa referência, né? São os livros que eu utilizei para gravar esta videoaula, né? Então existe essa gramática muito boa, que é a gramática do professor Fernando Pestana, e tem um livro, este livro aqui de português, né, da professora Maria Luísa Balri, que também é um livro muito bom, e eu indico, que é da editora Moderna, para que vocês possam pesquisar esse livro na internet e estudá-los, tá certo? Caso assim deseje, queira aperfeiçoar os seus conhecimentos, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.